Começar. Como eu disse, o feitiço parece que se virou contra o feiticeiro. Acho que ninguém aqui vai ficar com pena. Indígenas impedem dirigente do PT de cultivar terras em Mato Grosso do Sul. Propriedade em Rio Brilhante foi invadida por grupo de 100 índios apoiados pelo MST e pelo Conselho Indigenista Missionário, né, o CIMI. Eu acho que o subtítulo tá até errado. Não é invadiram, eles ocuparam, né? Tem que falar do jeito certo. É só porque agora é petista virou invasão? Mas tudo bem. Nos últimos 7 meses, o fundador e presidente do PT em Rio Brilhante, o agrônomo José Raul das Neves Júnior, não conseguiu realizar o plantio nos 400 hectares de sua fazenda em Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. Como mostrou a Veja em março, a propriedade foi invadida por um grupo de 100 indígenas. A maioria já deixou a propriedade, mas um grupo de 11, de uma mesma família, continuou nas terras. A invasão da fazenda rachou o PT no Mato Grosso do Sul. Na época, os líderes do partido na região condenaram a ação dos indígenas. Não entendi. Não sei porque o PT condenou. Por que condenou? Não entendi. Vocês não apoiam isso? Não é isso que vocês apoiam? Não foi para isso que derrubou o marco temporal? Que foram apoiados pelo MST. Aí, uma ocupação de indígenas com apoio do MST. Não entendi porque o PT condenou. Ah, porque foi na terra deles. Foi na terra deles. É por causa disso, é a hipocrisia do PT. O vereador Zeca do PT, ex-governador do estado, por exemplo, chegou a dizer que os invasores geravam insegurança jurídica no país. Vai vendo? No plano nacional, porém, o PT defendeu as lideranças do MST. Raul foi candidato a vereador e prefeito pelo PT e apoiou Lula em todas as campanhas presidenciais. E aí ele conta que gastou mais de R$ 1 milhão em defensivos e fertilizantes no início do ano. Bacana, né? Você vê. Petista não compra agrotóxico. É defensivo agrícola. Sensacional. Mas a invasão impediu o plantio de milho e soja. Abre aspas. Meu advogado obteve uma liminar, permitindo que eu plantasse nos locais que não estavam ocupados, mas a FUNAI recorreu e a justiça suspendeu a liminar por 45 dias, o que impossibilita de vez o plantio, pois extrapola o período recomendado para a soja. Faz o L, cara. Faz o L. Faz o L. Eu acho que essa aqui deveria ser até, quem sabe, o marco zero. Sabe, o marco aqui, ó, a primeira terra demarcada com o fim do marco temporal. Começar por aqui. O Lula devia fazer isso, né? Olhar os seus aliados ao redor do Brasil, quem votou no Lula, e falar, não, vamos pegar essas terras aqui e começar a demarcação pelos operadores do PT. Não é isso que vocês tanto defendem? Aí agora tá indignado? Tá bancando a vítima? Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. E aí, falando de vítimas como um todo, a gente comentou ontem, né? E não só nós comentamos, como alguns jornalistas famosos do consórcio comentaram, quero mostrar um pra vocês. Sobre o caso lá, né, de Roma. Aconteceram algumas coisas nas últimas horas, algumas revelações. Teve aquele relatório da polícia italiana, que meio que embaralha o meio de campo. E as pessoas nas redes sociais, diante das revelações, que segundo a polícia italiana, né, houve aparentemente um toque de leve no óculos. No óculos, né? Não foi um tapa na cara. E algumas pessoas diante disso, como você pode ver aqui o Leandro Ruschel, eles relembraram aqui desse glorioso texto da Eliane Cantanhete que falava, ó, atenção, o vídeo do aeroporto, né? De tudo que aconteceu lá, papapá, que mostra que atacou, e fala assim, ó, depois do primeiro ataque, Mantovani voltou e ao se deparar com o filho, gravando a cena com o celular, deu-lhe um tapa, ele roubando. Foram 2 ataques, né, com tapa. Essa aí não é a versão que a polícia italiana conta, né? E aí? E aí? E aí o que eu sei é que eu disse pra vocês, Malu Gaspar, uma coluna no Globo, faz várias coberturas, diversos assuntos, várias fontes na Polícia Federal. Ela não compartilhou essa notícia bonitinha assim, né? Porque eu falei pra vocês, o Twitter agora, ele tirou aquele textinho que ficava assim embaixo na imagem, né? Que tinha assim, dava pra você ler o título e um pedaço do subtítulo. Não aparece mais. Agora só aparece a imagem da capa da matéria e assim, sei lá, o site. Nem o nome da matéria aparece mais. Então, vai fazer sentido aqui o tweet dela. Aqui, ó. Ela pergunta, isso pode? E ela postou essa nota aqui da Veja. Falando que o ministro virou assistente de acusação em caso de agressão em aeroporto. Então, tá, isso eu não sei se pode. Quem tem que falar são vocês, jornalistas. Quem somos nós? Nós somos a população brasileira que estamos aqui apenas observando tudo que está acontecendo, né? A gente somos os folha seca da história. Mas vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enquanto a Malu Gaspar finge surpresas, vem aqui a Renata Agostini fingir que ela sabia de tudo. Ela sabia de tudo, mas acho que ela deve ter ficado calada aí nos últimos anos. É um dos grandes jornalistas do Estadão. Ficou calada nos últimos anos, ela está aguardando para o momento atual. Eu tô falando do quê? Lula rasga a fantasia que nunca esteve muito disposto a vestir. Qual delas, né? Essa matéria pode ser pra qualquer coisa. O presidente não quer cortar gastos e diz que dificilmente cumprirá a meta do déficit zero, uma meta estabelecida pelo Haddad com aval do governo. Nossa, quem poderia imaginar, né? Uau! Mas foi o próprio Estadão, Folha de São Paulo, a Globo, a Veja, todos os jornais do consórcio que venderam para a população a ideia é que não. O Lula é um cara pragmático, o cara dos Meirelles. O que ia fazer? O problema era a Dilma. É o tripé macroeconômico da Dilma, que foi, não, o Lula sempre foi um cara com responsabilidade. Fica confiando no Lula. Não, o Lula vai trazer o Pércio Arida. O Lula vai trazer... Quem era o outro lá que eles falavam? O Baixa também. No final do dia, o Lula trouxe o Haddad, a Dilma, e tá tentando emplacar o Guido Mantega na Vale. A lei das estatais foi pro saco. A Petrobras está sendo loteada, outras estatais também. Só quem tá ganhando com isso é a Globo, né? Porque comercial não falta. Mas vamos lá. A Renata Agostini, com a cara de pau dos jornalistas do consórcio, fala o seguinte: foi na saideira, quando assessores do presidente já pediam para encerrar a entrevista, que Lula decidiu falar sobre a meta fiscal, mais especificamente sobre sua má vontade. Já virou má vontade. Com o objetivo de chegar ao déficit zero em 2024. O presidente não tergiversou sobre o motivo. Ele não quer cortar gastos. De acordo com o raciocínio de Lula, há de se pensar no melhor para o país. E falar em controle de despesa é coisa do mercado ganancioso. A questão é interessante.
Como Lula nunca quis realmente controlar despesa alguma, ano passado, assim, as pessoas já tinham avisado, falaram que era o PT, relembraram todo o retrospecto do que foi o governo do PT, e ainda no final do ano passado foi aprovada a PEC do rombo. PEC do rombo, que a Rede Globo foi... A Globo, foi, se não me engano, foi o portal que tentou botar em um momento a PEC do Bolsa Família, pra tocar no coração das pessoas. Assim, foi um nível do absurdo e uma distopia sem igual. Teve veículo que chamou, não, é a PEC da transição. Eu lembro que eu trouxe em vídeo, teve uma pessoa que fez um comparativo. Como cada veículo de imprensa estava tratando a PEC do rombo. Mostrando, ó, esse veículo é a PEC do rombo, esse aqui é a PEC do fim do mundo, aí tem aqui é a PEC da transição, nos jornais mais moderados, né, a galera em cima do muro, e a Globo tava, a PEC do Bolsa Família. Oh, meu Deus, vai ser contra o Bolsa Família, não seria contra o Bolsa Família, não. Aí agora tá aí, né, nossa, o Lula nunca quis. Desde o ano passado, foram mais de 200 bilhões. Aquela PEC, ela poderia ter sido de 70 bi. Até a Globo, na época, soltou um artigo sobre isso. Mas não, no final do dia, o Lula quisia mais, arredondou quase 200 bi, aí vida que segue. Restou ao Haddad bolar um plano altamente dependente do aumento das receitas para tirar as contas do país do vermelho. Só que não é um plano que vai aumentar a receita aumentando a produtividade do país, aumentando o PIB brasileiro, não. O plano do Haddad de aumentar a receita é o seguinte, o país continua ganhando o mesmo tanto, ou às vezes até menos, né, que a economia está desacelerando, só que você aumenta o imposto, você paga mais imposto. Olha só, tem como dar certo? Óbvio que não, mas não importa. Pro PT nada disso importa, importa é ter uma imagem bacana na imprensa, a Globo vem ajudando, pra continuar ganhando eleição, o país continua indo pro buraco, eles continuam botando a culpa em Bolsonaro, a Globo continua tendo comercial e tá tudo bacana. E aí veio o enrosco. Para colocar o projeto de pé, seria preciso aprovar um caminhão de leis complexas no Senado. Para conseguir passar por essas propostas, o governo teria de aumentar o seu apoio no legislativo. Para ter base, Lula teria que acenar com cargos. E acenou, e vem acenando, e nunca parou com isso. Ele assim o fez, e o Centrão então veio prometendo ajudar em votações, mas nem todas, e cobrando pela liberação de emendas e recursos, leia-se, mais gastos. Não nos esqueçamos que, ano que vem, é tempo de eleição, e aí a fatura do Centrão vai aumentar, né? Capaz até do Centrão barrar o Lula, porque tem interesses eleitorais, né? Deixa o governo federal, né, dar uma trepidada pra gente conseguir aqui emplacar um discurso municipal, um discurso duro contra o governo, né? Antissistema, pra eleger os nossos. A Haddad pretendia usar a promessa de meta e o compromisso do governo em persegui-la para pressionar o parlamento a correr, falando, nós estamos fazendo a nossa parte, Lira faça a sua, Pacheco faça a sua também. O Lula falou que não tem meta, esquece. Foi com esse espírito que o Mendes esteve com Lira na última semana. Esquece. Ninguém leva a Haddad a sério. Investidores, banqueiros e analistas poderiam levantar o cartaz do eu já sabia. Vocês fizeram L. O mercado nunca achou crível zerar o déficit público no ano que vem, mas viu que o resultado ao fim pode ser pior do que se imaginava. E como gosta de dizer meu avô, de onde menos se espera, aí que não sai nada mesmo. Diz a turma que fez o L, diz a turma que fez campanha pro Lula, diz a turma que propagava narrativas falaciosas contra conservadores, contra Bolsonaro e qualquer pessoa mais à direita nesse país. Aí vem a Malu Gaspar. Ela traz outras informações extras. E aqui é bom que ela trouxe uma quantificação. Eu falei, ó, ela tá sendo pior que eu. Porque eu falei, ó, vamos pegar o resultado desse ano. O ano atual, 1% é basicamente 100 bilhões. Quando se diz em déficit. Então, 0,5% seria 50 bi. Aí eu falei, né, quando o Lula diz, 0,25, 0,5 não é nada, a gente estaria falando de um prejuízo de 25 a 50 bilhões. Não é milhão, é bilhão. Não é pouca coisa. Mas a Malu Gaspar, ela traz uma correção, e esses valores são maiores, não é 1 para 1, é 1 para 1,1, um pouco a mais, mas tá ali, ó. Fala de Lula sobre déficit zero indica sua preferência no embate entre Haddad e Rui Costa. Diz que de um lado tá o Haddad, que vem tentando fazer alguma coisa. No polo oposto está a Casa Civil, responsável pela coordenação do PAC, pelo qual o governo prometeu gastar 1,3 trilhão até 2026. O Rui Costa defende que a meta seja alterada para ter um déficit de 0,5 a 0,75, ou seja, de 60 a 90 bi. Não é um prejuízozinho de 25 a 50, é um prejuízo de 60 a 90. E normalmente essa turma sempre erra, para baixo. Então, a gente bota aí o fator mundo real, a gente pega um número maior, que eles já estão orçando, o 90 bi de prejuízo, você bota o fator número real, às vezes assim 1,5, 2, a gente pode estar falando mais um prejuízo ano que vem de 150 bilhões? Não sei. Vocês têm algum tipo de esperança no governo do PT? Eu acho que não. Aliados tentam convencer Lula a fazer um balanço ministerial. Pode pegar em vídeo, lá atrás, falei, ó, toda vez que o Haddad tá em apuros, ele recorre pro Lauro Jardim. Aí você fala, mas aqui é a nota da Naira Trindade? Sim, a Naira Trindade, ela escreve na coluna do Lauro Jardim. E aí, olha o que a Malu Gaspar acabou de falar. Tem um embate interno. Haddad de um lado, Rui Costa do outro. Aí, a coluna amiga do Haddad diz que aliados tentam convencer Lula a fazer um balanço ministerial para dar uma revigorada no governo, né? O governo ficar forte, bonito de novo, né? Tá pressionando Lula. A ideia seria anunciar um pacote de mudanças em pastas que mostram necessidade de serem trocadas. Uma espécie mesmo de balanço ministerial. Precisa trocar, tá ruim. Aí quais pastas são essas? Entre os alvos, Rui Costa. Primeiro, brigou com o Haddad. Lá vai o Haddad pedir ajuda para o Lauro Jardim para derrubar o Rui Costa. No dia que Lula falar assim, ó, não aguento mais, me aposentei da política, qualquer coisa que rolar, a esquerda, meu Deus do céu, vai ser a briga. Vê assim, quem vai estar no colo da Globo e vai ser um batendo no outro. Um batendo, não tem como manter coesão nessa turma. Eles se odeiam. Eles odeiam o Brasil. Eles odeiam todo mundo, eles só gostam dele. E aí também quer demitir o Camilo Santana, Luciana Santos, que é um partido pequeno, né, pra ser do B, toma lá o ministério dela. Lula, porém, resiste e, quando aconselhado, pergunta se há indicações de nome de substitutos. Mas vamos lá. O Estadão também publicou um editorial, nem vou entrar, porque já consegue sentir aqui qual o drama deles.
a irresponsabilidade de Lula. Em surto de sinceridade, o presidente afirmou que a meta de zerar o déficit não precisa ser cumprida. O Haddad sai derrotado do episódio. Quem realmente perde, no entanto, é o país. Nossa, finalmente falando do Brasil, finalmente alguém pra falar que o Brasil perdeu alguma coisa, que o Brasil tá fora de moda. O presidente Lula presta de serviço ao país quando menospreza a importância de atingir o déficit zero, meta que o próprio governo se impõe e que nem chegou a ser testada.